obrigado porque você veio. Eu sou o Wagner e organizei o CONACAT para você. Aproveite tudo, dê uma olhada nos horários e nos títulos das palestras que mais tem a ver com você. Sempre tem um tema que chama mais a nossa atenção, não é mesmo? Sempre tem algum palestrante que chama mais a nossa atenção. Então agende-se, faça o compromisso de, no horário da sua palestra, estar aqui comigo. O CONACAT vai até este domingo e todas as informações importantes eu vou enviar para o e-mail de quem está inscrito em nosso site www.catolicoemrede.com.br. A sua inscrição é muito importante para que você receba informações e não perca nada. Uma ótima palestra para você e seus amigos. Deus te abençoe. CONACAT, apoio EAD Século XXI. Faça curso sem sair de casa. Você aprende de maneira dinâmica e escolhe o horário que quiser. Através da internet, você tem acesso a cursos para sua melhor formação humana e religiosa. Nossos cursos possuem videoaulas, apostilas, avaliações e certificado de conclusão. EAD Século XXI, conhecimento para toda a vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Me chamo Maria Ângela Cônsolo de Oliveira, casada há 32 anos. Tenho 4 filhos, assistente social em uma paróquia salesiana, diretora de formação da Associação Nacional Pro Vida Família e presidente fundadora da Associação Guadalupe. Vou falar da linda missão a favor da vida da Associação Guadalupe. Este trabalho teve origem inspirado por Nossa Senhora, a Virgem Maria, onde cultivo desde criança uma profunda devoção mariana. Rezo diariamente o Santo Rosário. Na oração, durante a escuta e meditação, me senti chamada ao Evangelho da Vida. Há alguns anos, venho desenvolvendo um trabalho em defesa da vida, de modo especial na Associação Nacional Pro Vida e Pro Família, presidido pelo querido amigo professor Humberto Leal Vieira, membro da Pontifícia Academia para a Vida, cuja associação tem o carisma de divulgar e defender os princípios e valores cristãos, priorizando a defesa da inviolabilidade da vida humana desde sua concepção, à luz do direito natural na promoção da família. Aprendi muito com o professor Humberto Vieira, principalmente no atendimento das mulheres em situações vulneráveis e que precisam de efetiva acolhida para descobrir o sentido e o valor da vida como dom de Deus. A Associação Guadalupe desenvolve um trabalho pró-vida eficaz, de resultados concretos em salvar vidas. Trabalhamos com um grupo de voluntários, com o apoio do sacerdote Padre César, no qual aconselhamos e acolhemos as mulheres que desejam abortar. Em nossos dias, a partir da mulher fragilizada que traz uma criança, um bebê em seu seio, e que por tantos motivos se sente tentada a cometer o aborto, a Associação Guadalupe nasceu para ser suporte, amparo, acolhida e expressão do amor de Deus nas inúmeras vidas que são salvas pelos aconselhamentos de voluntários localizados em algumas cidades do Brasil, e a que se propõe a realizá-los com dedicação, todos os dias, em todos os instantes. Tenho certeza que, neste momento, nossos voluntários estão orando e intercedendo pela vida de uma gestante. Alguém da nossa equipe está diante de uma mãe, aconselhando sem coagi-la, mostrando que o que ela traz em seu ventre é o seu filho, filho único e irrepetível. Para a realização destes aconselhamentos, muitas vezes presenciais, os voluntários utilizam recursos próprios, muitas vezes com sacrifícios pessoais. Para a realização dos abrigamentos, custos com exames clínicos específicos, deslocamentos, contamos apenas com doações de benfeitores esporádicos. Devemos lembrar sempre que não existe vida sem amor e que o amor tem suas exigências.
Como o Papa Francisco nos disse na sua homilia sobre o semeador, que Jesus, sem poupar, lança sua semente em qualquer tipo de terreno, podemos assim afirmar que a Associação Guadalupe age da mesma maneira. Não escolhemos as pessoas que iremos atender. Ao contrário, se pudéssemos escolher, seriam escolhidos os terrenos com terra boa. O que encontramos muitas vezes são mulheres com coração endurecidos devido a situações de vulnerabilidade em que se encontram. Com a graça de Deus, vamos incansavelmente lançando a semente do amor de Deus para que elas desistam de abortar. Isto porque elas acabam entendendo que o aborto é um crime abominável. Outra comparação que faço com a parábola do semeador e a Associação Guadalupe é que, assim como para lançar sementes o semeador está sempre se deslocando, nós também nos deslocamos até as mulheres que estão vivendo uma gestação indesejada. Esta missão da Associação Guadalupe está inserida nas palavras do Papa Francisco no documento Evangelii Gaudium, Alegria do Evangelho, sobre a Igreja em Saída. Vou destacar aqui um pequeno trecho. A Igreja em Saída é a comunidade de discípulos missionários que se envolvem, que acompanham, que frutificam e festejam, que tomam a iniciativa. A comunidade missionária sabe ir à frente, sabe tomar iniciativa sem medo, ir ao encontro, procurar os afastados e chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos. Vive um desejo intenso de oferecer misericórdia, fruto de ter experimentado a misericórdia infinita do Pai e a sua força difusiva. Ousemos um pouco mais no tomar iniciativa, com obras e gestos. A comunidade missionária entra na vida diária dos outros, encurta as distâncias, abaixa-se, se for necessário, até a humilhação e assume a vida humana, tocando a carne sofredora de Cristo no povo. Quando estamos diante de uma mulher decidida a abortar, alegando que o aborto é a única solução, mostramos a ela que a sua vida é tão preciosa quanto a do bebê que carrega em seu ventre. E que, portanto, trata-se de uma falsa solução. A partir do momento que essa mulher se sente amada, ela também passa a amar o seu próprio filho. O nosso carisma está justamente nisso, a missão de fazer com que elas se sintam amadas para amar a vida do ser humano que está em seu ventre. Por este e por tantos outros motivos, a Associação Guadalupe existe para ser apoio concreto a essas mães que têm medo da maternidade. Em cada aconselhamento e acolhimento que fazemos, ocorre o milagre da vida, que é milagre do amor, que é o milagre do amor, e isso é sempre uma maravilha. Quero partilhar com vocês aqui, neste congresso católico online, o quanto é gratificante ver tantas mulheres descobrirem um sentimento novo de vida. A beleza e a sacralidade da maternidade, quando são realmente amparadas por gestos concretos, são expressões do amor de Deus, afirmando assim a verdadeira cultura da vida. A Associação Guadalupe já atendeu centenas de mulheres nesses últimos anos. Recebemos muitas solicitações de atendimentos diariamente. Procuramos atender todas as solicitações. Trago a seguir alguns trechos do livro Mulher de Valor, da Marina Adamo, que no capítulo Mulher a Favor da Vida, fala muito sobre a nossa missão. Abre aspas. Os cristãos seguem os passos de Jesus, que veio ao mundo para nos dar uma vida em abundância, como diz o evangelista São João. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Os cristãos devem procurar imitar seu Redentor. Jesus nos ensinou a amar até o fim e ofereceu a sua vida por nós pela nossa salvação. Ele deu a sua vida para que outros a tenham verdadeiramente. E seguindo o seu exemplo,
somos convidados a dar passos largos em direção no sentido contrário à direção do mundo, cuja medida tem sido a do egoísmo e a do levar vantagem em tudo. Fecha aspas. O cristão é como um peregrino que está aqui cumprindo uma missão. Ele combate na batalha contra a cultura da morte, que faz as pessoas reconhecerem cada vez menos o valor da vida dada por Deus, principalmente dos que ainda não nasceram, dos não nascidos. Infelizmente, existem muitas mulheres seduzidas pelos apelos da cultura da morte, praticando abortos sem a devida consciência do que fazem. O Catecismo da Igreja Católica também nos ensina: a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção, desde o primeiro momento de sua existência. O ser humano deve ver reconhecidos os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. O Catecismo da Igreja Católica, número 2270. A realidade do aborto é cruel e os santos sabem o mal que isto faz às almas e o quanto ofende a Deus. Madre Teresa de Calcutá nos alertou: o mundo que Deus nos deu é mais do que suficiente, segundo os cientistas e pesquisadores. Para todos existe riqueza, mais que de sobra para todos. Só é questão de partilha, de saber repartir bem, sem egoísmo. O aborto pode ser combatido mediante adoção. Quem não quiser as crianças que vão nascer, que as dê a mim. Não rejeitarei uma só delas. Encontrarei paz para elas. Ninguém tem o direito de matar um ser humano que vai nascer. Nem o pai, nem a mãe, nem o Estado, nem o médico. Ninguém, nunca, jamais, em nenhum caso. Se todo o dinheiro que se gasta para matar fosse gasto em fazer que as pessoas vivessem, todos os seres humanos vivos e os que vêm ao mundo viveriam muito bem e muito felizes. Um país que permite o aborto é um país muito pobre, porque tem medo de uma criança. E o medo é sempre uma grande pobreza. Podemos afirmar que a missão árdua da Associação Guadalupe está definida na encíclica Evangelho da Vida, do Papa João Paulo II, onde ele denuncia a prática do aborto. Neste trecho da sua encíclica, ele diz: a cultura pró-aborto aparece, sobretudo, desenvolvida nos mesmos ambientes que recusam o ensinamento da Igreja sobre a contracepção. Certo é que a contracepção e o aborto são males especificamente diversos do ponto de vista moral. Uma contradiz a verdade integral do ato sexual, enquanto expressão própria do amor conjugal. A outra destrói a vida de um ser humano. A primeira opõe-se à virtude da castidade matrimonial. O segundo opõe-se à virtude da justiça e viola diretamente o preceito divino: não matarás. A gravidade moral do aborto provocado, aparece em toda a sua verdade, quando se reconhece que se trata de um homicídio e, particularmente, quando se consideram as circunstâncias específicas que o qualificam. A pessoa eliminada é um ser humano que começa a desabrochar para a vida. Está totalmente entregue à proteção e aos cuidados daquela que o traz no seu seio. E, todavia, às vezes, é precisamente ela, a mãe, quem decide e pede sua eliminação ou até a provoca. É verdade que, muitas vezes, a opção de abortar reveste para a mãe um caráter dramático e doloroso. A decisão de se desfazer do fruto concebido não é tomada por razões puramente egoístas ou de comodidade, mas porque se quereriam salvaguardar alguns bens importantes, como a própria saúde ou um nível de vida digno para os outros membros da família. Às vezes temem-se para o nascituro as condições de existência, tais que levam a pensar que seria melhor para ele não nascer.
Mas estas e outras razões semelhantes, por mais graves e dramáticas que sejam, nunca podem justificar a supressão deliberada de um ser humano inocente. Ao decidirem a morte da criança, ainda não nascida, aparecem com frequência outras pessoas. Antes de mais nada, o culpado pode ser o pai da criança, não apenas quando claramente constringe a mulher ao aborto, mas também quando favorece indiretamente tal decisão ao deixá-la sozinha com os problemas de uma gravidez desse modo. A família fica mortalmente ferida e profanada na sua natureza de comunidade, de amor e na sua vocação para ser santuário da vida. Nem se podem calar as solicitações que às vezes provêm do âmbito familiar, mais alargado e dos amigos. A mulher, não raro, é sujeita a pressões tão fortes que sente psicologicamente e constrangida a ceder ao aborto. Não há dúvida que, neste caso, a responsabilidade imoral pesa particularmente sobre aqueles que, direta ou indiretamente, a forçaram a abortar. Alguns tentam justificar o aborto defendendo que o fruto da concepção, pelo menos até um certo número de dias, não pode ainda ser considerado uma vida humana pessoal. Na realidade, porém, a partir do momento em que o óvulo é fecundado, inaugura-se uma nova vida que não é do pai nem da mãe, mas sim de um novo ser humano que se desenvolve por conta própria. Desde a fecundação tem início a aventura de uma vida humana, cujas grandes capacidades, já presentes em cada uma delas, apenas exigem tempo para se organizar e encontrar prontas a agir. Destacamos esta parte do Evangelho da Vida para deixar claro que o nosso trabalho está inteiramente em consonância com a doutrina social da Igreja. Graças a Deus, existem pessoas que têm trabalhado incansavelmente para salvar as crianças, procurando evitar que as mães façam aborto, salvando assim não só a vida das crianças, mas também a da mãe. A missão da Associação Guadalupe é propagar o amor de Deus, anunciando o Evangelho da vida, através de Maria, que é mãe por excelência. Todo este trabalho realizado em favor da vida é regado com muita oração e amor ao próximo diariamente. Gostaria também de destacar aqui a direção espiritual que recebemos do Padre Anderson Sintra da Silva, da Diocese de Santo André, do Padre César, da Diocese de Campo Limpo, como já citei logo no início. Temos como objetivo geral aconselhar, amparar, acolher, dar suporte médico, psicológico, material e espiritual às mulheres vítimas de violência sexual e moral, antes, durante e após o parto, e encorajar as gestantes que têm medo de ser mãe. Somos defensores da vida desde a concepção até a morte natural. Queremos erradicar os números abusivos de aborto. Precisamos capacitar agentes multiplicadores em prol da vida. Que Deus e Sua Mãe Santíssima, a Virgem de Guadalupe, nos dê a graça de vivermos como verdadeiros cristãos, cristãos autênticos, que assumem a missão de anunciar e tornar visível o reino de Deus. Gostaria de encerrar a minha palestra dando um testemunho que me marcou bastante num desses atendimentos que fiz a uma gestante. Eu estava com uma dessas mulheres, sem argumentos para poder convencê-la que o aborto é um mal. Este atendimento já durava quase que um mês. E chegou num determinado momento, eu perguntei a ela, qual é a porcentagem que você tem para abortar? Ela me respondeu, 100%. Eu disse a ela, vamos esperar até amanhã, porque você vai me dar 1% e você vai ficar com 99%, combinado?
E ela me disse, sim, mas amanhã está decidido, já marquei a clínica e vou abortar. Falei, tudo bem, amanhã vai ser o dia D. Nós vamos decidir, nós vamos resolver essa situação, mas eu quero 1%. A menina concordou, ficou com os 99 e eu fiquei com 1. Saí dali daquele atendimento e fui até o sacrário e falei para Jesus, Senhor, 1% para mim não é nada, mas para o Senhor é tudo. Toca nesse coração, convence com a tua graça essa mãe a não abortar. Traz essa vida ao mundo. E saí dali, passei a noite em oração por aquela gestante. No outro dia, me encontrei novamente com ela e ela me disse, eu decidi a não abortar, vou ficar com meu filho, custe o que custar. Então, são testemunhos, são vivências maravilhosas que nós convivemos todos os dias. Esse é apenas um deles. Uma média de 100 a 130 voluntários contribuem e colaboram através de divulgações, doações, intercessões, entrega de imóveis, enxovais, atendimentos, consultas médicas e muitas atendentes realizam aconselhamentos às gestantes. Venha fazer parte dessa família e seja um voluntário da Associação Guadalupe e trabalhe a favor da vida. Espero por você. Obrigado. Reze por nós, pela nossa missão, que não é fácil, é muito árdua, mas muito sublime. Obrigada, salve Maria. Conacate, apoio EAD Século XXI. Você gostou dessa palestra e quer vê-la outras vezes, não quer? A boa notícia é que você pode adquirir o acesso a essa palestra e ainda ajudar iniciativas que cuidam de mulheres grávidas que precisam de ajuda, como a Casa Provida São Frei Galvão, no Rio de Janeiro, e a Associação Guadalupe, em São Paulo. Para adquirir o acesso a essa palestra, visite o site www.catolicoemrede.com.br. Invista na sua formação católica e ajude iniciativas do bem. Obrigado por assistir.